Olá, bom dia, tudo bem? Que alegria, né? Novamente meditar na palavra de Deus com você. Que especial, porque mais uma semana se iniciou e com ela a certeza de que Deus estará conosco durante esta nova semana. Deus seja louvado por sua vida. Deus seja louvado porque você tem decidido estar conosco aqui, agora no 8º dia da nossa jornada, firme e forte nessa busca constante de ouvir a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar dividindo este pão da vida com você. E antes da gente começar hoje, eu quero convidar você, assim como você está, a fechar os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, louvamos o teu nome porque a cada manhã o Senhor renova as tuas misericórdias na nossa vida. Mais uma vez, queremos ouvir a tua palavra hoje, guardá-la em nosso coração e que o Senhor nos ajude a pô-la em prática todos os dias da nossa vida. É o que nós te oramos em Jesus. Amém. Querido amigo, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz com o retorno e o feedback que vocês têm dado a respeito das nossas meditações da nossa jornada. É uma alegria ouvir o testemunho de vocês a respeito da maneira como Deus tem se revelado para vocês através do estudo da palavra, através da meditação. Que extraordinário! Que lições maravilhosas vocês têm conseguido extrair. Mas eu quero acalmar o seu coração. Se porventura você ainda não conseguiu ler o texto, encontrar ali uma resposta imediata, fique tranquilo. Confie, porque Deus no tempo certo irá se revelar para você. Não se cobre, não se martirize, porque ainda porventura talvez você ainda não obteve a resposta na sua oração. Mas eu quero te animar, eu quero te motivar a continuar essa busca pela resposta de Deus. Não desanime fácil. Atingir a maturidade espiritual é algo gradual e que precisa de muita persistência. Por isso, se você ainda está com aquele primeiro texto que nós falamos e não conseguiu obter a resposta, continue nele. Continue orando ao Senhor e pedindo a Ele que te mostre, mas também avance. Continue lendo a Bíblia, continue mastigando os textos bíblicos para que Deus se revele para você. A gente sabe que tudo que é novo causa um pouquinho de espanto. Essa jornada, ela nos propõe uma mudança de paradigma e nos propõe também que saiamos da nossa zona de conforto. Por isso, a cada dia você será desafiado. E quanto mais desafios você tiver, melhor será a sua experiência com Deus. O nosso tema de hoje, o nosso 8º dia, é a prática da meditação número 1. Então falaremos deste tema hoje, no domingo, e falaremos também amanhã, na segunda-feira. E eu quero ler um texto com vocês para que a gente comece aqui a entender um pouco mais como funciona essa ideia de meditar na palavra de Deus, não simplesmente lendo descuidadosamente, mas uma leitura reflexiva, uma leitura onde a gente está degustando o que diz o Senhor, para que a gente alimente a nossa vida espiritual e consiga nutrir as áreas espirituais da nossa vida e caminhar lado a lado com Deus. Abra sua Bíblia comigo ou participe aí com a sua jornada no livro de Lucas, no capítulo 24, vamos ler dos versos 28 ao 31 e depois os versos 44 e 45, ok? Lucas capítulo 24, verso 28 a 31 e na sequência 44 e 45. A Bíblia diz o seguinte: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. A seguir,
Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava cumprir-se, ou melhor, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. É um texto do ministério de Jesus, o momento de Jesus com os discípulos, e aqui a gente vai pescar algumas coisas. Se você voltar à leitura da passagem, eu quero que você volte algumas vezes a ler essa passagem, pegue uma caneta, pegue o papel e você vai colocar neste papel os detalhes que você captou dessa mensagem, ok? Volte à leitura desse texto de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais lenta e tente pescar todos os detalhes que você pegou aí dessa história que a Bíblia nos conta. Depois que você assim o fizer, você vai à presença de Deus em oração e você vai falar com Ele as observações que você captou desse texto, os detalhes que lhe impressionou desse texto. E depois pergunte a Deus que lições Ele deseja que você extraia destes pontos. Perceba que nós estamos fazendo um exercício aqui para lhe ajudar a captar o que Deus deseja falar contigo. Certamente você terá percepções diferentes do outro amigo que talvez fizesse a leitura. Porque, como eu disse aqui em vídeos anteriores, Deus, ele fala de forma personalizada com cada um de nós. Então, depois que você falar com Deus e tiver ali as suas impressões pessoais deste texto que nós lemos, compartilhe conosco, ou no YouTube, ou ali no nosso grupo do WhatsApp. E você vai ver quão legal é estar meditando na palavra de Deus. Nós já falamos um pouquinho aqui sobre alguns pontos e eu quero reforçar hoje para que o seu coração assim ele fique mais tranquilo e que você consiga ter mais tranquilidade nessa fase de falar e também de ouvir a voz de Deus. Lembre-se que esse é um desafio muito grande, então a gente tem que ter paciência e eu digo para você que eu estou à disposição. Se você tiver dúvida, pode me mandar uma mensagem no privado. Se você quiser uma explicação um pouquinho melhor sobre o assunto, também estou à disposição. Não hesite. O nosso sonho é que todos que estão participando dessa jornada atinjam este patamar de falar e ouvir a voz de Deus. Hoje nós vamos ver algumas questões práticas a respeito da meditação. E a primeira coisa que está aí na nossa jornada é meditar na presença de Deus. E quando eu abro a minha Bíblia, eu estou me colocando na presença de Deus, uma vez que a palavra não se aparta dele. Por isso que toda vez que nós começamos a jornada, nós começamos com uma oração, porque nós estamos fazendo isso para pedir que Deus, o Deus Espírito Santo, nos ajude a compreender a palavra. Se a gente voltar um pouquinho atrás na história, nós vamos entender que o Espírito Santo, ele revelou e coordenou o processo de escrita dos profetas da Bíblia. Logo, a Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus o revelou e Deus inspirou os profetas para que escrevessem ali a mensagem que hoje conhecemos como a Bíblia. E hoje, este mesmo Deus, este mesmo Espírito, ele tem uma função importante quando nos aproximamos da Bíblia. Ele nos ilumina para compreendermos os escritos inspirados da Bíblia. Por isso, a importância de gastarmos tempo de qualidade, separarmos um momento e levarmos a sério esta íntima comunhão e relação com Deus. Aqui no nosso estudo, nos fala um pouquinho que nas primeiras horas do dia, o Senhor está vindo ao nosso encontro, sentar-se ao nosso lado para gastar tempo nos ensinando as letras sagradas. Por isso, é um momento especial, é um momento de
de muita atenção para todos nós, porque Deus diariamente marca um encontro conosco para que nos ensine a meditar na sua palavra. O segundo detalhe que nós conseguimos ver é que nessa busca, nesse processo, o segundo detalhe é que nós devemos ouvir a voz do Senhor. E a jornada diz assim: já aprendemos que meditar é ouvir de Deus, é ouvir Deus falar-nos por sua palavra e eu falar com Ele pela oração. Para que ouçamos com clareza a sua voz, é indispensável considerarmos algumas coisas. Primeiro, Jesus é o Senhor da minha vida. Lembra que nós falamos aí em dias anteriores que não pode haver dois senhores, que nós não podemos servir a Deus e o inimigo de Deus? Então, que lugar Deus ocupa na minha vida? Essa é a primeira pergunta que devo fazer. Segundo, será que eu estou confessando diariamente os meus pecados? Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, se não houver uma confissão de pecados, há uma interrupção na comunicação com Deus. Terceiro ponto, não me sentirei à vontade na presença de Jesus, abrigando pecados na minha vida. Se alguma forma, se alguma maneira eu estiver vivenciando deliberadamente a ideia ou as práticas pecaminosas na minha vida, isso não me fará sentir ou ouvir a presença de Deus. Ou melhor, não vai me dar nem o desejo de buscar a palavra de Deus. Salmo 66, verso 18 diz assim: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Mas como seu coração era reto diante dele, no verso seguinte ele afirma, o salmista: entretanto Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos limpamos de todo o pecado, através de um pedido da confissão, do arrependimento e do abandono daquele pecado, a gente precisa e pode se aproximar de Deus. Mas pastor, nós vivemos em um mundo de pecados, a nossa natureza ela é pecaminosa, então quer dizer que nunca eu vou poder ir à presença de Deus? Por isso que diariamente nós devemos pedir perdão dos pecados, porque nós somos pecadores e diariamente nós precisamos deste favor de Deus para a remissão de pecados. Terceira ideia que a jornada nos apresenta é que nós devemos receber alimento de Cristo. Jesus se apresenta na Bíblia como sendo aquele que é o pão da vida e aquele que dá o pão. E aí a gente vê que quando nós decidimos estar na presença desse Deus, e a gente já falou porque Jesus é o pão da vida, porque ele veio da casa do pão e ele não estava falando do pão material para atender às nossas necessidades físicas, mas sim do pão espiritual. Quando nós o buscamos, nós estamos nos alimentando. Eu quero falar para você de um texto que está ali em 2 Coríntios, no capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo, esse texto não está na jornada. Então procure aí, depois do livro de Romanos, você tem uma carta de Paulo, duas cartas de Paulo à igreja de Corinto. E nós vamos falar desta segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. E você vai ver que interessante. Deixa eu só encontrar aqui. Corinto. Deixe-me ver aqui o texto. E nós vamos ver como Paulo, de alguma maneira, ele nos traz algumas lições de como meditar na palavra de Deus e por que nós necessitamos meditar na palavra de Deus. E é interessante que Paulo vivia num conceito extremamente difícil, porque as pessoas viviam em pecado deliberadamente. As pessoas buscavam, de alguma maneira, esconder o seu pecado para que pudessem, assim, vivenciar uma atmosfera na sua vida onde tentasse negar que precisavam se submeter
a vontade de Deus. Eu não estou conseguindo achar o texto aqui, mas para a gente ganhar tempo, eu vou citá-lo de cabeça e aí no texto, na jornada de amanhã, eu vou dizer para você a referência desse texto, ok? Eu não deixei, acabei não deixando marcado aqui, me fugiu da mente. Mas Paulo nos diz que nós temos pelo menos 3 naturezas na nossa vida. E ele fala da nossa natureza carnal, da nossa natureza natural e da nossa natureza espiritual. E Paulo diz que a natureza que a gente mais alimenta vai ser a natureza que vai dominar a nossa vida. A natureza carnal é uma natureza que eu poderia dizer com segurança, ela nos permite tomar decisões totalmente desconectadas de Deus, deliberadamente para o pecado. É uma natureza que fortemente é alimentada pelas coisas do pecado. É uma natureza que acaba sendo, nos ajudando ao infortúnio, nos acaba levando a essa vida assim, sem nenhum tipo de lei, sem nenhuma regra, onde a gente vive uma falsa liberdade, que na verdade nós estamos vivendo de verdade mesmo, como eu posso dizer, quando a gente alimenta essa natureza, nós estamos vivendo, na verdade, uma vida desregrada, sem a presença de Deus. Já a nossa natureza natural, ela não precisa de alimento, porque ela já vem de nós, e a Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, essa é uma natureza que nós já temos, ela autoexiste em nós, ela não precisa de um alimento, ela já é algo que vem em nós. A gente já vem assim de fábrica. E aí ele apresenta a terceira natureza, que é a natureza espiritual, e essa natureza precisa ser alimentada através da palavra de Deus, através dos mandamentos de Deus, através da ideia espiritual que nós precisamos ser transformados para mantermos um caráter reto, puro diante de Deus e diante dos homens. E por isso, essa natureza espiritual, ela luta diariamente contra a natureza carnal e a natureza natural. Por isso, aqui nós precisamos nos apegar à espiritualidade para que a gente possa crescer na fé, para que os nossos pecados eles comecem a ser perdoados e que a gente tenha, diz Paulo nesta carta, que quando nós alimentamos a nossa natureza espiritual, nós temos percepções espirituais. Nós enxergamos com os olhos da fé e nós temos segurança de que existe um Deus que é Criador, mantenedor e também o nosso Redentor. Por isso, eu preciso dizer para você que nós devemos tomar tempo para tornar querido Jesus, o nosso Salvador, como um companheiro diário, um amigo familiar. E a gente precisa consagrar tempo, dedicar tempo, separar tempo de qualidade para estar na presença de Deus. Por isso, o meu desejo hoje é que Deus te abençoe grandemente, que você continue firme na jornada, que os teus sonhos e projetos estejam nas mãos de Deus e que você permita que Ele dirija a sua vida e que diariamente você encontre-se com Ele para ouvir e falar com Ele. Continue o exercício, continue compartilhando conosco, continue desfrutando dos textos. E olha, não precisa ter pressa. Se você hoje só consegue pegar um trecho, um versículo, Deus seja louvado. Se você consegue pegar 2 ou 3 versículos, Deus seja louvado. Se você consegue ler um capítulo inteiro, Deus seja louvado também. Lembre-se sempre, não se cobre o bastante, não se martirize, porque você não consegue ler grandes partes da Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos nos alimentar à medida que o nosso corpo consegue extrair o conhecimento. Um dia Jesus disse para os discípulos: eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas neste momento vocês não podem suportar. Por isso, o que tenho lhes dito, basta. Assim, com estas palavras de Jesus, eu quero dizer para você que se você não consegue ler grandes porções da Bíblia, fique tranquilo, porque talvez você ainda seja um bebê na fé e precisa ainda tomar o leite espiritual.
mas vai chegar um momento que você vai tomar posse de uma comida mais sólida, mas a cada dia você vai progredindo. Então que Deus te abençoe e que nesta nova semana você decida, e eu te desafio, não posso terminar sem te fazer um desafio. Te desafio para que essa semana você não fique um dia sem ir à presença de Deus falar e tentar ouvi-lo. Aceita o desafio? Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela jornada de hoje, pelo momento espiritual que o Senhor nos proporcionou. Que a porção de alimento que iremos comer hoje na Tua Palavra, que ela possa guardar-se em nosso coração e que ao longo deste dia o Senhor se revele para nós. Derrama o Teu poder sobre o Teu povo, abençoe cada família representada. É o que te oramos em Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque a gente sempre vai estar postando os vídeos ali e nós vamos também estar trazendo algumas novidades em breve. Uma boa semana para você e nos vemos amanhã na nossa jornada. Um abraço.